A gente conversa agora com o pesquisador de Harvard e professor da Universidade Federal Fluminense, o Vitério Brustolin. Seja bem-vindo, professor. É sempre muito bom tê-lo aqui na nossa programação, esclarecendo muitas dúvidas e trazendo explicações para esse conflito no Oriente Médio. Como o senhor avaliou essa reunião do Conselho de Segurança da ONU? Era previsível que as nações se pusessem de um lado e os Estados Unidos de outro? Boa tarde, Uribe. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Uribe, a ONU não é de hoje que está congelada, ela já vinha congelada no contexto da invasão da Ucrânia pela Rússia. Isso também não é novidade. A ONU passou por congelamentos durante a Guerra Fria, por exemplo. Na época, a União Soviética e os Estados Unidos bloqueavam a organização por conta do seu direito de veto. Então, ninguém tinha grande expectativa sobre essa reunião do Conselho de Segurança da ONU, embora seja a organização internacional responsável pela manutenção da paz, e o seu órgão que tem essa atribuição é justamente o Conselho de Segurança. A reunião que seria mais aguardada seria essa em Genebra, com os ministros das relações exteriores dos países da Alemanha, do Reino Unido, da França, países da União Europeia e também do Irã. Porque havia uma possibilidade do Irã recuar com o seu programa nuclear nessa reunião em Genebra, e isso não é o que está acontecendo, Uribe. O Irã continua dizendo que o seu programa nuclear é para fins pacíficos, que não tinha intenção de desenvolver uma bomba, embora, evidentemente, a Agência Internacional de Energia Atômica da própria ONU, que é uma agência confiável, tenha atestado que o Irã tinha urânio enriquecido a mais de 60%, ou seja, nenhum programa para fins civis precisa de urânio nesse nível de enriquecimento. O enriquecimento de urânio para fins pacíficos é até 20%. 20% para fins medicinais, Uribe. Para geração de energia, não chega a 4%. O enriquecimento de urânio, ele sobe em escala geométrica. Então, acima de 60%, você já vai para 83%. E a Agência Internacional de Energia Atômica da ONU atestou que lá em Fordow, aquela instalação do Irã que está debaixo de uma montanha a 90 metros de profundidade, foram encontrados resquícios de urânio 83%, Uribe. Para fazer uma bomba já dá com 83%, o ideal seria 90%, mas é um passo além, Uribe. Falta transparência completa. O Irã fala que não, é um projeto pacífico, mas se chegou a esse percentual, não me parece, pelo menos, pacífico. Como o senhor vê uma saída para esse conflito? Eu sei que é difícil, professor, porque nem as nações desenvolvidas que estão negociando sabem, mas talvez que o Irã exija algum tipo de transparência, que as nações possam entrar no país e verificar o enriquecimento desse urânio? Pois é, Uribe, isso era o que acontecia naquele acordo que o Obama tinha firmado com o Irã em 2015 e que o Trump saiu no primeiro mandato dele. O acordo previa a fiscalização mais rígida na história da Agência Internacional de Energia Atômica. O Trump dizia que não confiava no Irã. Lá em 2002, o Irã realmente tinha um programa clandestino de enriquecimento de urânio, inclusive parte dele nessas instalações em Fordow. E aí, no início daquela década de 2000, até a Rússia e a China, que são parceiros do Irã, aplicaram sanções contra o Irã. E também uma coisa que incomodava o Trump é esse programa de mísseis do Irã. Nós vimos que são muitos, o próprio Irã se autodenomina uma potência de mísseis no Oriente Médio. Não tem, é claro, nenhuma sanção internacional para isso, não existe direito internacional vedando a produção de mísseis, mas o Trump desconfiava desses mísseis e desconfiava do programa nuclear do Irã, porque os mísseis poderiam ser usados para colocar ogivas neles. Esse foi o argumento dele na época, foi muito contestado. A Europa queria reatar esse acordo, o Biden tentou reatar o acordo, o próprio Trump tentou por 5 rodadas um novo acordo nuclear com o Irã, mas os dois lados foram irredutíveis e, no final das contas, Israel acabou atacando. Inclusive, o Irã alega que não confia nos Estados Unidos porque saberia desse ataque e ainda assim estaria negociando um acordo. Então, nesse momento, estamos no impasse que estávamos no início do ataque de Israel, Uribe. Professor, o senhor é pesquisador de Harvard, conhece muito bem a realidade norte-americana e os dilemas de Donald Trump. Uma parte do governo Donald Trump acha que, sim, os Estados Unidos têm de entrar no país, acabar com essa
iminência da possibilidade de desenvolvimento de armas atômicas, porque também é uma ameaça aos Estados Unidos. Por outro lado, um outro grupo diz que não. Na campanha, Donald Trump atacou Joe Biden por se preocupar muito com as guerras internacionais. Isso pode ter um custo bélico imenso para os Estados Unidos, pode colocar também soldados americanos em uma nova guerra. Como o senhor vê esse dilema hoje de Donald Trump e tem algum ponto que o senhor considera que possa ser um artefato, ou pelo menos um argumento maior de convencimento a Donald Trump para decidir se entra ou não na guerra? Pois é, Uribe, você pontuou muito bem. O Trump era um imenso crítico à invasão dos Estados Unidos ao Iraque, disse que os presidentes que o antecederam não sabiam negociar, que a guerra no Iraque foi inútil, né? Gastou 2 trilhões de dólares e mais de 4 mil soldados americanos foram mortos lá. O Iraque acabou se transformando num país xiita, já tinha a maioria xiita, né? O Saddam Hussein era sunita e governava o país. E, além disso, acabou se desenvolvendo o Estado Islâmico no Iraque depois da queda do Saddam Hussein. Ele também era crítico da guerra do Afeganistão. Os Estados Unidos ficaram 20 anos lá, gastaram rios de dinheiro, e quando saíram, o Talibã voltou ao poder. Ou seja, foi uma guerra que o movimento MAGA considera de inútil, né? Teve perdas humanas, perda de dinheiro, e no final das contas o governo que está no poder era o mesmo que estava antes da intervenção dos Estados Unidos, continua oprimindo as mulheres que não têm direito de falar na rua, não têm direito de estudar, não têm direito de trabalhar e é considerado um Estado narcotraficante. Então, o Trump sempre bateu nessa tecla. Boa parte do eleitorado que votou nele votou acreditando que ele não entraria em aventuras como o Iraque, o Afeganistão. Agora, veja só, Uribe, o que que acontece? Os Estados Unidos aumentaram em muito a força militar no Oriente Médio nas últimas semanas. Já havia uma presença muito grande de soldados ali, tinha 34 mil soldados americanos na região, boa parte no Iraque. Hoje tem cerca de 40 mil. Está indo o segundo porta-aviões para lá, tem o Carl Vinson ali no estreito, perto do Estreito de Hormuz, e está indo o USS Nimitz, está indo da Ásia para lá. São 2 porta-aviões, os 2 porta-aviões têm de 70 a 80 aeronaves de ataque, eles têm escoltas de cruzadores de mísseis, de destroyers, de submarinos nucleares, então é uma potência gigantesca que está se acumulando na região. Veja só, Uribe, eu vou terminar de responder a sua pergunta aqui, se houver um ataque do Irã a alguma base dos Estados Unidos na região, como o Irã ameaçou, ou se for atacada alguma guarnição militar dos Estados Unidos, inclusive essa quinta frota que estava ali no Bahrein, do Carl Vinson, ela se dispôs, ela se espalhou pela região para evitar um ataque direto, eles estavam ancorados ali. Se isso acontecer, os Estados Unidos entram direto na guerra. E uma coisa que pode acontecer é uma atuação pontual, como aconteceu no final do ano passado na Síria. Os Estados Unidos só lançaram 59 mísseis na Síria quando caiu o regime do Bashar al-Assad. Pode ser que os Estados Unidos entrem apoiando Israel apenas para atacar o complexo nuclear de Fordo, para bombardear aquelas instalações onde Israel não tem bombas de penetração suficiente para destruir aquelas instalações, Uribe. Algo mais pontual, exatamente com o objetivo de desmantelar o programa nuclear. Rapidinho, professor, uma última questão, uma dúvida que eu tenho. A gente tem falado muito de Vladimir Putin. Vladimir Putin tem se posicionado muito a respeito desse conflito pela ascendência que a Rússia tem sobre o Irã. Só que Vladimir Putin está envolto em outra guerra que não tem ganhadores nem perdedores, que está naquele impasse que não termina nunca. Qual, na avaliação do senhor, é a capacidade hoje de Vladimir Putin de ser um mediador no Oriente Médio? Poxa vida, mediador, ninguém confia no Putin, né? Ele disse que não ia invadir a Ucrânia, invadiu, né? Ele não aceita a mediação para a guerra que ele está atolado há 3 anos e 4 meses. A Rússia tem interesses na região, já perdeu a Síria, que era financiada pela Rússia e também pelo Irã, na queda do Bashar al-Assad. E a Rússia depende do Irã, né? Por causa dos drones Shahid, que o Irã entrega à Rússia para atacar a Ucrânia. Então é uma dependência mais da Rússia em relação ao Irã. Olha só, Uribe, vou terminar com isso. No dia 17 de janeiro desse ano, a Rússia e o Irã assinaram um acordo estratégico de defesa, só que o acordo não prevê defesa mútua. É por isso que a Rússia não tem obrigação de defender o Irã, mas ela tem sido criticada por não fazê-lo, porque ela já deixou há pouco tempo a Armênia na mão numa guerra na região e a Armênia faz parte do Tratado de Segurança Coletiva da Rússia. Então, nós vemos que a Rússia não tem conseguido projetar poder nem no seu entorno estratégico, muito menos no Oriente Médio, Uribe.
Nós conversamos com o pesquisador de Harvard, professor da Universidade Federal Fluminense, o Vitélio Brustolin. Professor, é sempre uma aula que a gente tem aqui ao vivo nas conversas com o senhor. Muito obrigado pela participação aqui no Bastidores CNN, espaço sempre aberto para o senhor. Poxa, obrigado pelo carinho. Boa tarde a todos. Obrigado, professor.